Se o assunto é soco mais forte, vem logo dois representantes na minha cabeça, cada um de um lado do mundo. Saitama com o soco sério do lado oriental e Flash com o soco de massa infinita do lado ocidental. Então, quem tem o soco mais forte? O nosso careca de capa ou o nosso velocista escarlate? E só lembrando que o Flash que eu vou usar aqui é o Barry Allen. Apesar de não ser o Flash mais poderoso, ele é o que controla melhor a Speed Force e é o meu favorito. Mas isso aplica-se ao Wally West também. Então deixa o like, subscreva e vamos lá saber quem é poderoso. Bem, para começar, de um lado temos o nosso herói Sopo Rob, o nosso careca de capa, o homem de um soco só, Saitama, que depois de fazer 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamento e correr 10 km todos os dias durante 3 anos, ele meio que quebrou o seu limitador físico e ficou o homem mais forte do seu universo. Que, sério, até hoje eu não consigo engolir essa explicação da força de Saitama. E bem, alguns feitos do soco de Saitama para nós possamos comparar temos. Com um soco normal, ele já conseguiu vaporizar uma cópia barata do Piccolo, mandar para a cova uma outra cópia barata de Eren, fez parar de chover na luta contra o Rei do Mar Profundo e explodiu o meteoro só com um soco. E o Saitama até já entrou numa dimensão espiritual só tipo na base do soco, na luta entre o Imperador Criança e o Phoenix Man. Tipo, já não existe limites para esse mano. E no final da primeira temporada vimos ele a usar pela primeira vez o seu soco sério, que só com o deslocamento de ar sem tocar no Lord Boros foi capaz de matar ele. Então já vimos que quando o assunto é soco, o Saitama é muito bom. Só que não é o único. Do outro lado temos o nosso velocista escarlate, o homem mais rápido vivo, Flash. Barry Allen era apenas um CSI normal na polícia de Central City, que depois de ser atingido por um raio e com mistura de uns químicos que estavam lá no laboratório dele, ele teve acesso aos poderes da Speed Force, que é uma força cósmica que é responsável por tudo que se move na DC. E com isso ele teve superpoderes de tipo super velocidade. Quando se fala de soco forte na DC, muitos pensam logo no Superman, esquecendo que para ter um soco forte não é só tem a ver com a força física, mas com a velocidade também, porque quanto maior é a velocidade, maior é a massa do soco. E se o Flash pode correr mais que a velocidade da luz, isso quer dizer que tipo, o soco dele tem uma massa infinita, que por acaso é o nome da própria habilidade. E como feito mais famoso dessa mesma habilidade, na animação Liga da Justiça, com a luta contra a fusão estranha entre Brainiac e o Lex Careca Luthor, depois que toda a liga foi derrotada, o Flash deu uma volta ao mundo em segundos e deu um soco bem, mas tipo bem gostoso no Brainiac. E só lembrando que não é só o Wally que consegue dar esse soco, o Barry também. E com as comparações e do que cada um pode fazer, o soco mais forte entre os dois é... Bem, depende. Vamos explicar. Se pegássemos o soco mais foda que ambos já deram, com certeza o soco do Flash seria mais forte. Mas com um porém, o Flash tem que atingir a velocidade da luz ou mais para esse feito, ao contrário de Saitama que pode dar o seu soco sério em um curto espaço. E se por um acaso colocássemos Flash e Saitama um do lado do outro e cada um desse um soco na frente do outro, provavelmente o soco de Saitama seria mais forte. Já por outro lado, se deixássemos cada um dar o seu soco mais forte que o que ele conseguir, tipo sem nenhuma limitação, nesse caso o Saitama seria vaporizado. Bem, espero que tenha entendido e se concorda ou não, sei lá, deixa aí nos comentários, não se esqueça do like, subscrever, compartilhar e tchau tchau.